Amém, queridos. Amém. Nós vamos continuar aqui estudando o livro de Miqueias. Miqueias capítulo 4, começando no verso 9. Agora, por que gritas tanto? Por acaso não tens rei? O teu conselheiro morreu, para que tivesses tantas dores como uma mulher no parto? Ó filha de Sião, sofre dores e trabalha como uma mulher no parto. Porque agora sairás da cidade, morarás no campo e virás à Babilônia. Mas ali serás libertada. Ali o Senhor te salvará da mão dos inimigos. Agora, muitas nações se reúnem contra ti e dizem que ela seja profanada, e os nossos olhos vejam o seu desejo sobre Sião. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu propósito, porque as ajuntou como feixes dentro da eira. Ó filha de Sião, levanta-te e debulha, porque eu farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas. Tu esmagarás muitos povos e decidirás o seu ganho, e dedicarás o seu ganho ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Agora, reúne tuas tropas, ó filha das tropas, pois há um cerco contra nós. Com uma vara ferirão o governante de Israel na face. Amém, queridos. Vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos, te agradecendo por mais este momento que o Senhor nos concede de podermos meditar na Sagrada Escritura. E nós pedimos que tu venhas falar conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Letra. Fala conosco, trabalha os nossos corações e glorifica o teu santo nome, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Provavelmente todos nós já ouvimos falar que crente é um ser alienado. Já ouviram isso? Que crente vive fora da realidade, né? E essa é uma acusação muito comum contra os cristãos, né? E uma acusação é que nós usamos a fé para fugir da realidade, né? Que nós somos alienados. E segundo essa visão que o mundo tem da igreja, né? Eles falam que nós depositamos a nossa esperança no céu, e por causa disso a gente fica no mundo da lua, né? Negligenciando as nossas responsabilidades aqui na terra, e que nós somos incapazes de lidar com as realidades desta vida real, né? Mas a história mostra que essa alegação é totalmente falsa. A história mostra que onde o cristianismo de fato se estabeleceu, houve uma grande mudança na sociedade. A história mostra que as grandes universidades foram fundadas por igrejas cristãs, né? Muitos centros de saúde foram construídos por igreja. Então, na verdade, a igreja não é alienada. Na verdade, a igreja, quando ela se estabelece, ela influencia de uma forma muito positiva a sociedade, né? E então traz avanços tanto na educação como na saúde, traz um governo mais justo sobre as nações e mais liberdade para a sociedade. Quando as pessoas dizem que o povo cristão é um povo alienado, é por causa de uma má interpretação das Escrituras Sagradas. E um exemplo muito claro disso é esse nosso texto aqui de Miqueias, que nós vamos meditar hoje, né? A gente percebe aqui que nesses 6 versículos, apenas 6 versículos, Miqueias vai utilizar a palavra agora
4 vezes, quando ele chama a atenção do povo para o agora, para o agir no agora. E ele então vai oferecer também uma esperança gloriosa para o futuro. E como igreja nós reconhecemos essa esperança gloriosa para o futuro. E a gente entende que Miqueias trabalha com os 2 tempos aqui, né? O tempo de Israel como nação e o tempo da igreja. E havia uma promessa gloriosa para Israel naquela época, e ainda há uma promessa gloriosa para Israel que ainda vai se cumprir, e há uma promessa gloriosa para a igreja. E quando nós olhamos então para esta promessa de Deus, nós sabemos que Deus vai restaurar todas as coisas, tanto em Israel quanto com a sua igreja. Haverá um tempo quando Deus vai restaurar todas as coisas. Agora, queridos, quando nós olhamos para essa esperança futura, o que ela faz com a nossa realidade presente? Será que essa esperança nos conduz de fato a uma fuga da realidade? É claro que não. Um homem de Deus chamado David Prior, ele diz assim: Miqueias arrasta a si mesmo e os seus ouvintes de volta a duras realidades da situação atual. Ele encara a escuridão presente à luz do futuro glorioso que ele acabou de descrever. Se você lembra da última meditação aqui, da semana passada, foi falado a respeito do reino, da vinda do reino de Deus. E então, com a visão deste reino futuro, é que Miqueias então vai encarar a escuridão presente naquela época. Então Miqueias, queridos, vai trazer aqui um ensinamento sobre a postura que o povo de Deus deve ter agora no presente. E essa atitude, essa postura, na verdade, ela é moldada pela esperança que nós temos no futuro, ok? Então, para a gente entender tudo isso aqui que a gente vai dizer, que a princípio parece meio confuso, eu quero dar como título a esta mensagem: a esperança futura que molda o presente. Tá? E aí a gente vai entender melhor tudo isso aqui. Então veja, Miqueias, ele vai traçar aqui a escuridão do agora. A gente não sabe ao certo a data que Miqueias escreveu estas coisas aqui, mas tudo indica que foi por volta da invasão da Assíria, que aconteceu no ano 701 a.C. E durante essa invasão, grande parte de Judá foi conquistada, e muitos foram levados cativos. Embora Deus nunca deixou de agir, e a gente vê aqui a Síria invadindo, mas a Bíblia nos mostra claramente que quando a Síria estava cercando o povo de Deus, durante a noite Deus enviou o seu anjo no acampamento assírio, e aqui, naquela noite foram mortos mais de 185 mil soldados, assim, do nada, né? Humanamente falando. Estava lá todo mundo acampado, de repente o Senhor chega ali com o seu anjo e mata 185 mil soldados assírios. Mas, embora Deus tivesse operado desta forma, isto não tirou, né, o cerco ainda contra o povo de Deus. E o povo então permaneceu cercado ali por morte, por ruína e uma ameaça constante. Isso, queridos, nos traz a lição que o povo de Deus, a igreja do Senhor,
ela sempre estará cercada pelos inimigos, sempre, ok? Deus está agindo no meio do seu povo, com certeza, amém? Deus está sempre agindo, mas o inimigo sempre está nos cercando. O inimigo é mais forte que Deus? De forma nenhuma. Ele só nos cerca porque Deus quer que assim seja. Às vezes isso dá um nó na nossa cabeça, né? Por que um Deus soberano permite que os inimigos cerquem e oprimam o seu povo? A gente vai entender tudo isso aqui, ou pelo menos vamos tentar entender, ok? Mas então veja, o povo de Deus está cercado pelos seus inimigos, e então Deus levanta Miqueias para trazer ânimo para este povo, que não está vendo nada de bom acontecer. Infelizmente a gente tem essa tendência, né, de olhar sempre para o lado negativo das coisas. A gente olha para aquilo que não está de acordo com aquilo que a gente gostaria que fosse, e a gente não consegue ver a boa mão do Senhor sobre nossas vidas. Então, para sustentar o ânimo deste povo, Deus revela a Miqueias as promessas gloriosas de salvação, que são descritas aqui no capítulo 4 e 5 deste livro. Mas, antes de conduzir o povo para o depois, né, para essa esperança gloriosa do futuro, Miqueias vai mostrar a situação presente, né? Ele vai encarar de uma forma muito honesta o que está acontecendo no agora. E ele começa com essa pergunta: agora, por que gritas tanto? Por acaso não tens rei? O teu conselheiro morreu, para que tivesses tantas dores como uma mulher no parto? Então veja, a realidade é a seguinte: a dor do povo de Deus ali em Jerusalém era tão intensa que Miqueias compara com as dores de um trabalho de parto, né? Uma imagem de angústia que era inevitável, né? Vamos lembrar que naquela época não havia anestesia, né? Que hoje existe todo esse processo, medicamento. Então a mulher realmente sofria terrivelmente, e essas dores eram inevitáveis. Hoje a medicina tenta tornar a coisa um pouquinho mais fácil. Mas então vamos entender aqui a comparação que Miqueias está fazendo. E ele então confronta aqui a confiança abalada que o povo tinha no rei Ezequias, um rei que não tinha condições nenhuma de ajudar o seu povo diante daquela situação. E além disso, Miqueias vai antecipar um evento ainda mais traumático para o povo de Deus, que seria a queda definitiva da casa de Davi, o que ia ocorrer mais tarde, né, um século depois, quando a Babilônia invadiu Jerusalém. Agora, todas as promessas de Deus estavam profundamente ligadas ao trono de Davi. Então, falar sobre a remoção do reinado, do trono de Davi, simbolizava que não apenas um julgamento político sobre a nação, mas a retirada visível, veja só, a retirada visível das bênçãos de salvação. Eu frisei o visível aqui, porque Deus nunca deixa de agir, ok? Visivelmente parece que Deus não está fazendo nada. Entenda isso, queridos. Há muitas situações na sua vida que parece que Deus não está fazendo nada, mas na verdade o que foi tirado é aquilo que é visível, ok? Veja,
Essa tragédia agora que Miqueias está dizendo aqui sobre a queda do reinado, ela estava no futuro, mas ela fazia parte do agora. A gente vai trabalhar muito com isto, tá? O agora e o futuro, e eles estão totalmente ligados. Tudo o que acontece agora está ligado com o que Deus tem planejado para o futuro, ok? Então vamos entender aqui, queridos. Miqueias está dizendo que o povo vai ser levado cativo. E a gente precisa entender que, embora o exílio está sendo anunciado aqui, ao mesmo tempo Deus está prometendo a redenção. Ok? Então a gente vê aí no verso 10, quando ele diz a respeito do agora, né? Do sofrimento do exílio. Ele diz: ó filha de Sião, sofre dores e trabalha como mulher no parto, porque agora sairás da cidade, morarás no campo e virás a Babilônia. Isso aqui é mais algo glorioso de como Deus está trabalhando e intervindo na história. Porque quando Miqueias fala da Babilônia aqui, que a Babilônia ia conquistar Judá, a Babilônia não era nada ainda. Entende? A Babilônia não era uma grande potência, a Síria era a potência da época. E a Babilônia estava ali começando a dar os seus primeiros passos. Mas Deus, que estava preparando todas as coisas, e quando a gente estuda toda a história bíblica, a gente vê como Nabucodonosor foi um servo de Deus, foi um instrumento nas mãos de Deus. E Deus então já está profetizando aqui que Ele vai levantar a Babilônia, que neste momento da profecia de Miqueias, a Babilônia ainda não era nada. Então Miqueias está profetizando aqui a partir da presciência e da providência soberana de Deus. E essa deportação dos judeus que acontece, entenda bem, acontece como juízo de Deus sobre o povo por causa dos seus pecados. Ela aconteceu um século depois, mas seguiu exatamente a progressão que Miqueias diz aqui: a saída da cidade, a permanência em campos e por fim cativeiro na Babilônia. E a gente percebe aqui, queridos, que não era uma advertência condicional, mas era o anúncio de um julgamento inevitável. Agora, deixe-me abrir um parênteses aqui. Deus não estava castigando o seu povo, ok? Deus estava disciplinando o seu povo. Entenda isso, queridos. Tudo que envolve a nossa vida não é castigo. Às vezes o diabo chega e te acusa: você está passando por isso porque Deus está te castigando pelo que você fez. Não, Deus não castiga, Deus não pesa a mão sobre ninguém. Deus disciplina o seu povo para o próprio bem do seu povo. A gente vai entender tudo isso aqui, ok, queridos? Calvino, ele resume essa passagem aqui de Miqueias da seguinte maneira: pois Deus decidiu que a cidade de Jerusalém precisava ser erradicada e que eles deviam ser banidos da herança que Deus lhes havia atribuído. E ele diz: isto acontecerá, portanto, preparem-se para receberem o castigo e para suportarem o castigo, tá? Embora Calvino está usando a palavra castigo aqui, na verdade ela significa disciplina. Então, se preparem para a disciplina e para suportar a disciplina. Quando a gente olha para isso, a gente vê, não é assim uma mensagem confortável, não é
uma mensagem gostosa de se ouvir. Mas, queridos, as Escrituras são claras em afirmar que o povo de Deus precisa estar preparado para sofrer dificuldades neste mundo, ok? Aquela história, entrega a sua vida para Jesus, a sua vida vai se tornar um mar de rosas, isso não está na Bíblia, ok? O que a palavra de Deus nos mostra é que nós sempre sofreremos neste mundo. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, ok? E Paulo também deixa isso muito claro lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 2 e 3. Ele disse que estava enviando Timóteo para a igreja de Tessalônica, e ele diz: para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, pois bem sabeis que fomos destinados para isso. Ok? Prestou atenção no que diz o texto? Nós fomos destinados aqui nesta terra, destinados para tribulações. O próprio Senhor Jesus ensinou lá em João capítulo 15, versos 18 e 19: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Então, o que Jesus diz aqui? Que nós seremos odiados. Você já fez a pergunta lá nas suas meditações, lá, perguntando para os seus botões: o que essa pessoa tem contra mim? O que eu fiz? Por que tanto ódio? A questão não é o que a gente faz, a questão é o que a gente é. Nós somos um povo escolhido por Deus. Então é interessante porque enquanto as pessoas no mundo sofrem por causa das coisas erradas que elas fazem, dos vícios que elas têm, os cristãos são perseguidos por causa das virtudes que eles têm, porque eles testemunham a respeito do Senhor Jesus. E então o mundo rejeita o cristão e odeia o cristão, porque eles rejeitam o Salvador e odeiam o Salvador. Ok, queridos? E então, assim como Jerusalém enfrentava a perda do seu rei terreno, e a perda do seu território, nós, os cristãos, também vivemos num mundo que é hostil à nossa fé. E a pergunta que permanece é: como nós vamos perseverar agora, diante de um presente tão desafiador? Qual deve ser a postura do povo de Deus? E então Miqueias vai nos dar a resposta aqui, e ele vai dizer que o agora, a resposta para o agora está no depois. Dá para entender? A resposta do agora está no depois. O segredo para suportar o presente e manter a alegria na tribulação atual está na redenção, na certeza da redenção futura e gloriosa. Paulo estava sofrendo coisas terríveis. Ele mostra lá na segunda carta aos Coríntios tudo que ele passou: as prisões, açoites, naufrágio, fome, sede, perseguição. Mas ele diz: mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. O que Paulo está dizendo: olha, eu estou passando todas essas lutas, mas eu sei em quem eu creio. Jó
falou a mesma coisa no meio do seu maior sofrimento, abandonado, acusado. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e vai chegar o dia que ele vai se levantar. Então, queridos, a esperança para o agora está nessa certeza do futuro, que o nosso Deus está trabalhando, e no momento certo Deus vai agir. Então é esse conhecimento do depois que sustenta o agora, que sustenta o nosso presente. Então, após anunciar o exílio, que eles seriam levados para a Babilônia, logo em seguida Miqueias declara: mas ali serás libertada, ali o Senhor te salvará da mão dos inimigos. E isso é glorioso, queridos, porque é na própria Babilônia, né, o coração da escuridão pagã, é ali que eles iam ver a salvação do Senhor se manifestando. A libertação agora prometida, ela não se limitava à volta do exílio, sair da Babilônia e voltar para Judá, mas o que ele está mostrando aqui, ele está apontando para uma redenção muito mais profunda, que é a libertação do pecado. Ok? Então, que lições a gente pode extrair até aqui desse texto, até onde nós chegamos aqui nesse texto? A primeira coisa que nós vamos entender, queridos, é que o povo de Deus nunca ficará sem um rei salvador. Quando Miqueias faz essa pergunta aqui para o povo: por acaso não tens rei? O teu conselheiro morreu. Por quê? Por que Miqueias faz essa pergunta? Porque o povo estava olhando para Ezequias, um rei totalmente impotente para salvar o Judá daquela situação. E quando Miqueias faz essa pergunta, a gente só supõe aqui, mas ele tinha em mente a profecia de Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, quando ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo não está sobre Ezequias, né? O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O que Miqueias está dizendo? Pare de olhar para Ezequias, olhe para o Rei verdadeiro, olhe para Jesus Cristo, que é o verdadeiro Rei, o verdadeiro Conselheiro, que reina eternamente com juízo e justiça. O rei humano será tirado, mas o Senhor continua soberano sobre todas as coisas. Sabe, a gente vê, né, olhando um pouquinho aqui para nós, a gente vê uma preocupação muito grande: quem será o próximo presidente? O que importa quem será o próximo presidente? O que importa, queridos, é que existe um rei soberano, que está acima de qualquer rei. Não importa as ameaças das grandes nações, o que importa é que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, que vai conduzindo todas as coisas. E na verdade, queridos, a remoção dos reis de Judá era um passo, na verdade, em direção à salvação.
porque estava preparando o povo para o verdadeiro rei que viria, e que fielmente executaria a vontade de Deus e levaria os seus planos de salvação a uma realização, ok? E isso nos ajuda a entender que nós precisamos remover todos os falsos apoios, porque a gente ainda tenta se apoiar em algumas coisas, ou não? O que Deus está fazendo com Judá é tirar todo o apoio humano, falar: para de se apoiar neste mundo, pare de se apoiar nas pessoas, pare de se apoiar nas coisas. E então Deus vai removendo estes apoios do povo. Isso nos ensina que nós precisamos remover de nossos corações todos esses falsos apoios e então confiarmos somente no Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Senhor e soberano sobre todas as coisas. As Escrituras mostram nosso Senhor Jesus Cristo como Rei, que está reinando de fato e está operando em nós por meio do seu Santo Espírito. E o plano de Deus é nos fortalecer e nos encorajar para enfrentarmos tudo o que temos que enfrentar. O cristianismo não é fuga, o cristianismo é enfrentar todas as coisas pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? A segunda coisa que a gente vai entender aqui é que Deus liberta o seu povo pela redenção. Quando Ele diz: mas ali serás libertada, ali o Senhor te salvará. E mais uma vez eu acredito que Miqueias tinha em mente o que Deus vinha realizando, e provavelmente ele lembra de quando o povo de Israel ainda estava lá no Egito, e como Deus redimiu o seu povo, e as Escrituras falam: pelo braço forte do Senhor. Amém, queridos? Veja, Deus liberta o seu povo pelo seu próprio braço forte. E como Deus fez isto lá no Egito? Através do sangue do Cordeiro da Páscoa. Mas a gente sabe que aquele cordeiro apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente nos liberta da culpa e do poder do pecado. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver que a redenção do povo de Deus sempre foi por meio da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. Amém, queridos? Porque quando o povo de Israel está sendo libertado do Egito, através daquele sangue que foi colocado nos umbrais das portas, na verdade não foi o sangue daquele cordeiro imolado, mas era a fé no sangue de Cristo que seria derramado lá na cruz do Calvário. Aquele sangue simbolizava o sangue de Jesus. O povo do Velho Testamento foi salvo pela fé no Cristo que derramaria o seu sangue. Nós somos salvos pela fé no Cristo que derramou o seu sangue. Amém, queridos? Em Isaías capítulo 53, nós temos a profecia da redenção por meio de Jesus, que é o servo rei. Quando ele diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. O que Isaías estava dizendo? Que a nossa salvação é pelo sangue do Cordeiro.
a nossa redenção, e não só como fosse de menos, né? A nossa redenção eterna, mas a nossa redenção do dia a dia, queridos. A cada dia nós estamos sendo redimidos pelo Senhor, no meio das situações em que nos encontramos. Há momentos que parece que a gente está sozinho no meio da luta, não é verdade? Mas o braço forte do Senhor está ali sobre a sua vida. Ele permite a luta, a dificuldade, porque Ele está nos disciplinando, Ele está nos santificando. Amém? Paulo fala claramente isso em Efésios 1:7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Nós somos resgatados da culpa, do poder e do pecado pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira lição que a gente vai tirar aqui, queridos, e preste atenção nisto: Deus traz a luz da salvação na mais densa escuridão da provação e da perda. Vou repetir: Deus traz a luz da salvação na mais densa escuridão da provação e da perda. O povo de Deus teve que chegar na mais profunda escuridão da Babilônia e ali ser redimido de fato. E a gente pode olhar para Jonas, homem de Deus, fujão, mas homem de Deus. Ele precisou ser engolido, né, por aquele grande peixe, para ali na escuridão do ventre daquele peixe clamar ao Senhor e encontrar libertação. E assim Israel teve que ser engolido, né, pelo paganismo extremo da Babilônia, e ali ver a luz da graça de Deus. Foi na Babilônia que eles experimentaram, sim, castigo, mas também libertação, porque quando eles clamaram a Deus, Deus os resgatou. E o que a gente vai entender, queridos, em tudo isto aqui, é que assim como o exílio e a restauração de Israel, eles vão se tornando um padrão da ação de Deus. A gente pode dizer aqui, é a vida que surge da morte, é a luz que brota no meio da escuridão. E então a gente precisa entender que é quando nós morremos para os ídolos do nosso coração, os falsos apoios, quando nós morremos para o pecado e para o nosso ego, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? É morrer para o nosso próprio ego. Porque o homem tem tanta dificuldade em crer em Jesus? Porque ele acha que ele sempre pode fazer algo por si mesmo. É difícil matar o ego. Mas na verdade, queridos, é quando nós nos sentimos completamente impotentes e sem qualquer esperança humana, que nós vamos ver o braço forte do Senhor intervindo para nos resgatar através da graça manifestada na cruz de Cristo. E uma outra coisa que a gente precisa ter é uma perspectiva da ação de Deus para o presente. Vamos entender aqui, Miqueias volta a focar no presente com a esperança sempre em vista, né? A esperança futura sempre em vista. Miqueias vai mostrar que depois é o tempo da salvação, mas agora é um tempo de dificuldade, para que o povo aprenda a exercitar
a fé. Dá para entender, queridos? O agora é um tempo difícil, porque nós precisamos aprender a exercitar a fé. Porque se tudo está maravilhosamente bem, você vai exercer fé. Mas o justo vive pela fé. Então, para você exercitar a fé, você precisa de tribulação. Você quer ser justificado pela fé? E é isso que Paulo vai ensinar, que nós nos gloriamos também nas tribulações, porque elas são o nosso exercitar da fé. E aí então veja o que Neemias vai dizer aqui, Miqueias vai dizer aqui no verso 11. Agora, e mais uma vez o agora, né? Agora, muitas nações se reúnem contra ti e dizem que ela seja profanada. Esse é o desejo das nações para com a igreja. Você já viu como o povo fica feliz com uma notícia de um pastor que cai? David Prior, que eu já citei, ele fala o seguinte: pessoas ímpias sempre se alegram com a queda daqueles que têm sido projetados como tementes a Deus. Kenneth Barker, ele diz assim: as pessoas ímpias desejam transformar o santo em ímpio, como elas mesmas, e depois se gabar disto. Então veja, queridos, esta é uma realidade presente no nosso mundo, como foi em todos os tempos, né? A cultura popular não se opõe somente ao cristianismo, mas ela zomba do cristianismo e celebra cada fracasso de cada cristão com um tremendo desdém. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque falta para eles um conhecimento essencial. E Miqueias vai revelar aqui a ignorância fundamental dos opressores sobre a perspectiva divina, não só do futuro, mas também do presente. Veja só, ele diz assim: agora muitas nações se reúnem contra ti e dizem que ela seja profanada. Sabe por que eles fazem isto? Miqueias vai responder no verso 12: elas não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu propósito. O mundo não percebe que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele tem um plano em cada coisa que acontece. Nada acontece aleatoriamente. Tudo está debaixo da soberania de Deus. E Deus faz isto para a glória do seu próprio nome e para manifestar a salvação do seu povo. O mundo não sabe que seus planos contra o povo de Deus, eles estão, na verdade, com esses planos, servindo aos desígnios do próprio Deus. Paulo mostra claramente a situação dos ímpios. Lá em Efésios 4,18, ele diz: os ímpios estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. E por causa dessa ignorância, desse obscurecimento do entendimento, é que eles conspiram contra o povo de Deus e não percebem que eles estão somente cumprindo com os decretos soberanos de Deus. No Salmo 2, versos 1 ao 5, diz assim:
Por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram, unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livramo-nos de suas algemas. Aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor. E esse salmo ele vai ser explicado no Novo Testamento, mostrando a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, em Atos, capítulo 4, versos 26 ao 28. Diz assim: os reis da terra levantaram-se, e as autoridades alinharam-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade, eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Agora veja o porquê. Para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Por que as pessoas se levantam contra nós? Por que o mundo se levanta contra a igreja? Para cumprir com um propósito de Deus. Veja o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 7. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Veja só, nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Deus deixa o povo na escuridão, os ímpios, e eles estão se achando. Olha o que nós estamos fazendo. Olha como nós perseguimos a igreja. Olha como nós matamos os cristãos. Olha o que nós fazemos. E Deus se ri no céu. Deus dá gargalhada lá no céu. Vocês estão fazendo o que eu quero que vocês façam. Porque eu estou disciplinando a minha igreja. Eu estou levando a minha igreja a exercer a fé. Eu estou preparando a igreja para se encontrar comigo na glória. E vocês estão sendo instrumentos, vocês estão se achando. Então, gente, para de achar que o mundo tem poder. O mundo não tem poder nenhum. As grandes potências não têm poder nenhum. Sabe onde existe a igreja que mais exerce fé? Na Coreia do Norte. Eu vi um vídeo essa semana do povo na Nigéria. Você já ouviu as notícias recentes do que está acontecendo na Nigéria? Centenas de cristãos sendo mortos por causa da fé. Eles reunidos em campo aberto, cantando e dançando na presença de Deus. A igreja não está escondida. A igreja que tem fé não se esconde, ela se expõe, porque sabe que o soberano Deus está cuidando de todas as coisas. Ninguém se levanta contra nós se Deus não permitir. Nenhum governo se levanta contra a igreja se Deus não permitir. Você acha que o islamismo é mais forte que a igreja? Onde eles estão matando centenas de milhares de cristãos. Deus está permitindo porque Ele está recolhendo os seus filhos que estão exercendo fé em Jesus Cristo. Entende isso, queridos? Deus é soberano. O islamismo não é mais poderoso do que Deus. O comunismo não é mais forte do que Deus. A esquerda não é mais forte do que a igreja. Porque o Senhor Jesus declarou: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja.
Eles podem tirar nossas coisas, nossos bens? Podem. Eles podem tirar a nossa liberdade física? Podem. Mas jamais tirarão a nossa vida, porque a nossa vida é Cristo. Jamais roubarão a nossa fé, porque a nossa fé está firmada pelo Senhor. Por isso, queridos, nós precisamos confiar no plano de Deus, que está revelado nas Escrituras. E a nossa fé precisa ser exercida, principalmente nesses tempos de escuridão. Todo mundo gosta de uma palavra que está lá em Jeremias 29:11. Todo mundo gosta de citar. Mas sabe quando Deus falou isto? Foi exatamente quando o povo de Judá estava no exílio da Babilônia. Deus levanta Jeremias para dizer o seguinte: pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Lá na Babilônia, quando tudo parecia perdido, Deus fala: eu sei o plano que tenho. E o meu plano não é que vocês morram na Babilônia. O meu plano é dar para vocês prosperidade. O meu plano é dar para vocês um futuro. As nações incrédulas que se reúnem com prazer contra o povo de Deus, Deus tem um plano para eles também? Miqueias continua e diz: porque as ajuntou como feixes dentro da eira. Veja só, os ímpios estavam exultando quando desafiaram, a vontade de Deus, quando na verdade é Deus que levou eles para lá. Eles falaram: vamos cercar o povo de Deus. Não foram eles que decidiram. Deus levou eles a cercar. E Deus fala para eles: agora vocês estão na minha eira. Dá para entender isso? Eles vêm para nos destruir, e Deus olha para eles e diz: vocês estão na minha eira. O que isso significa, queridos? Que Deus reuniu o povo ímpio no campo de debulha. Vamos entender aqui. Quando Miqueias vai mostrar como Deus vai agir com este povo, a gente percebe, queridos, que quando eles se reúnem para destruir o povo de Deus, eles estavam ignorando que eles entraram no campo de debulha escolhido por Deus. E este princípio é claramente visto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o texto mostra claramente que as potências deste mundo, instigadas pelo diabo, conspiraram para matar o Senhor da glória. E foi justamente na cruz, E eu gosto daquela cena do filme da Paixão de Cristo, quando Jesus morre na cruz e é sepultado, e o diabo dá aquele sorrisinho. Vocês já viram? E ele dá aquele sorrisinho, como que dissesse, acabamos com ele, tivemos um triunfo sobre eles. E esse triunfo, esse pseudo-triunfo de Satanás, é que resultou na queda definitivamente do seu reino, e na libertação de todos os cativos, e na mais alta glorificação de Deus. Quando o diabo riu, dizendo: matei, Deus olha para ele, dá risada e fala: você matou o seu próprio reino, porque a morte de Cristo é o seu fim, é o fim do seu reinado, é o fim do seu domínio, porque agora o pecado não tem mais domínio sobre o meu povo. Esse mesmo princípio, queridos, se aplica quando a igreja é atacada. Sempre que
os ímpios afligem a igreja. E o povo de Deus então exerce a fé no plano de salvação. Nós sempre encontraremos a libertação de Deus, e os ímpios sempre serão destruídos em seus próprios planos. E Deus usa a sua igreja como seu instrumento para trazer julgamento sobre as nações. Veja aqui, Miqueias vai finalizar no verso 13 dizendo: ó filha de Sião, levanta-te e debulha. Lembra que Deus diz que ajuntou os ímpios no campo de debulha. E agora ele diz para o seu povo: ó filha de Sião, levanta-te e debulha, porque eu farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas. Tu esmagarás muitos povos e dedicarás o seu ganho ao Senhor e os seus bens ao Senhor de toda a terra. O que está acontecendo, queridos? Deus, Ele reúne o seu povo, Ele equipa o seu povo com poder espiritual, assim como Ele fez no passado, como Ele fez lá no início da igreja com os seus discípulos. O Senhor continua hoje chamando, não somente para recebermos salvação, mas o Senhor nos chama para nos dar crescimento, para nos fortalecer, nos capacitar por meio do seu Santo Espírito e da sua palavra, para nós conquistarmos vitórias espirituais, pelo poder do seu Espírito, pelo poder da sua verdade, do seu amor e da sua graça. E Paulo vai dizer que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Para quê? Paulo diz: para destruir raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Entenda, a nossa vitória não é matar pessoas, não é destruir pessoas, mas é destruir o raciocínio dessas pessoas. Entende isso, queridos? Então Deus usa a sua igreja como instrumento para julgar o mundo. E quando nós realmente podemos testemunhar da nossa fé em Jesus Cristo, quando nós nos posicionamos como a igreja perseguida se posiciona, então Deus usa isso para separar o trigo e o joio. Quando a palavra de Cristo é aceita ou rejeitada. Se a igreja proclama e as pessoas creem, Deus recolhe o trigo. Se a igreja proclama o evangelho e as pessoas rejeitam, Deus separa o joio. Entenda, queridos, é através do evangelho que nós pregamos, não só com as nossas bocas, mas com a nossa vida. É através da luz que brilha no meio da escuridão, através das boas obras que fazemos pelo poder do Espírito Santo para glorificar a Deus. É isto que Deus usa para julgar aqueles que não se arrependem e para salvar aqueles que creem. A proclamação fiel sempre vai confrontar o mundo, expondo sua incredulidade e seus pecados. E então Miqueias continua dizendo: dedicarás o seu ganho ao Senhor e os seus bens ao Senhor de toda a terra. O que são esses bens? São as almas eternas, que são conquistadas pelo Senhor, resgatadas pelo Evangelho, e são consagradas ao Senhor. Sabe, queridos, o propósito do trabalho cristão jamais é o acúmulo de poder para seus próprios propósitos. O que Deus faz não é para a glória de igrejas e ministérios, mas é para a própria glória de Deus.
A vitória da igreja não visa a sua própria exaltação, mas sim a exaltação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, diante de tantas promessas gloriosas que nós estamos vendo que Deus vai fazer, e Deus está fazendo, qual é o nosso chamado hoje, o agora? Miqueias então vai concluir que quando nós temos essa visão do futuro, nós teremos uma atitude no agora. E ele diz: agora reúne tuas tropas, ó filha de tropas, pois há um cerco contra nós. O que Deus está dizendo aqui, queridos, que agora é o momento do povo de Deus se preparar para esse grande conflito espiritual. E como é que nós nos preparamos? Confiando no plano soberano do Senhor para a salvação dos seus eleitos e para a derrota de todo o mal, e isto para a própria glória do Senhor. Nós somos chamados em meio a essa escuridão dos dias presentes para nos revestirmos com toda a armadura de Deus, como Paulo diz lá na carta aos Efésios, com a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a certeza da salvação, o amor pela palavra e com toda oração. E quando então, vestidos com toda a armadura de Deus, nós vamos nos engajar nesta batalha contra o pecado e proclamar a fé em Jesus Cristo. Mas para finalizar, queridos, a gente precisa entender que toda vitória tem um custo. Toda grande vitória tem um custo. Para Deus, o custo que Deus pagou é imensurável para nós e até mesmo incompreensível, que é o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo vertido na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Mas para nós, embora a salvação seja uma dádiva gratuita por meio da fé, ela exige, queridos, que a gente abra mão da justiça própria, confessemos nossos pecados, nossas fraquezas, e que nós renunciemos a nós mesmos, e que a cada dia tomemos a nossa cruz, que é um morrer diário para nós mesmos, e assim seguirmos a Cristo em obediência. Então, diante de tudo isto, queridos, a vida cristã não é um escapismo, não é? Do tipo da alienação, enquanto nós estamos aguardando ir para o céu. Vida cristã é um envolvimento corajoso em meio à tempestade. Vida cristã não é fuga da realidade, mas esperança ativa em meio a conflitos, e no meio desses conflitos a igreja propaga a paz. É uma batalha na escuridão, onde a luz de Cristo vai brilhar. O agora, então, queridos, é hora de guerra nos nossos próprios corações, para remover todo vestígio do pecado, permitir que a palavra de Deus renove o nosso entendimento e mude o nosso coração. E então estaremos aptos para o trabalho do Evangelho, para pregar o Evangelho com amor, pregar a verdade em amor, num mundo perverso. E Paulo vai dizer, onde nós vamos resplandecer como astros, no meio de uma geração perversa e corrompida. No meio da escuridão, que a luz de Cristo brilhe através de nossas vidas. Amém, queridos? Então hoje é tempo de guerra. Mas o depois, queridos, o depois, quando Cristo vier na sua glória eterna, a alegria que nós vamos experimentar naquele dia vai remover toda a lembrança de dor
E a Bíblia diz: naquele dia, o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. E por isso Paulo conclui lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. E na segunda carta aos Coríntios 4, versos 16 e 17. Por isso, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Então, queridos, a esperança no futuro que molda o nosso presente. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Gostaria que você inclinasse a sua cabeça por alguns instantes e talvez orar como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quero estar engajado, quero ir, quero orar, quero trabalhar, quero fazer a minha parte, quero te honrar neste mundo, quero resplandecer como um astro no meio de uma geração perversa e corrupta, quero brilhar com a tua luz.